Boa tarde a todos. Então, cabe-me aqui falar neste update das dicas e conceitos importantes na área da DMI intermédia. Então, quando pensamos em DMI intermédia, geralmente aquilo que nos lembramos são, de facto, das drusas, classicamente descritas como grandes, e das alterações pigmentares. No entanto, há uma multiplicidade de outras lesões com que muitas vezes nos deparamos na nossa prática clínica e que muitas vezes nos deixam dúvidas até em termos de classificação, onde é que se encaixam e, nomeadamente, em termos de orientação terapêutica. E, de facto, com a multiplicidade de exames que nos últimos anos têm surgido e com esta capacidade de avaliação multimodal, vamos, de facto, percebendo que existem novas lesões, fenótipos de DMI intermédia bastante distintos e que, de facto, tornam muito mais complexa a sua classificação e, no fundo, dando origem a vazios em termos de classificação que depois nos podem dificultar até a orientação. É, no entanto, fundamental nós reconhecermos estes diferentes fenótipos porque eles apresentam diferentes riscos de progressão para a doença avançada e, por outro lado, ao sabermos que apresentam diferentes riscos, também vamos ser capazes de reconhecer mais precocemente o aparecimento da DMI avançada, sobretudo na sua forma exudativa, aumentando assim a capacidade de obter um melhor resultado funcional e anatómico no final. Portanto, com as drusas propriamente ditas, que são lesões já conhecidas por todos, vou perder de facto pouco tempo durante esta apresentação e queria só deixar aqui uma nota para a importância e para o ciclo de vida natural de uma drusa. De facto, é expectável que ao longo do tempo as drusas vão crescendo a um ritmo mais ou menos lento até um determinado valor limiar e a partir desse valor limiar, de facto, a probabilidade de regressão da lesão passa a ser bastante maior. E no momento em que ocorre esta regressão, que acontece geralmente de uma forma muito mais abrupta, é provável então que possa surgir quer a neovascularização coroideia, quer a atrofia geográfica. E, portanto, seria ideal na prática clínica nós conseguirmos ter algoritmos que nos permitissem exatamente vigiar e descobrir quando ocorre este fenómeno de regressão e, a partir daí, monitorizarmos os nossos doentes com bastante mais atenção e cuidado. Falando então agora de outras lesões, os descolamentos de epitélio pigmentado da retina são lesões que frequentemente encontramos na DMI intermédia, existem de vários tipos e, de facto, na DMI os descolamentos drusenoides são os mais frequentes. O descolamento drusenoide é uma estrutura que resulta da confluência de drusas, pode ter dimensões variáveis, são geralmente não vascularizados e têm um ciclo de vida semelhante ao das drusas. E são, de facto, lesões que têm um risco de progressão para as formas avançadas da doença bastante elevado e, como tal, correspondem a um desses fenótipos de alto risco de DMI intermédia. E um aspecto importante relativamente a estes descolamentos drusenoides é que, na sua evolução, no seu ciclo de vida, eles podem, de facto, iniciar um processo de neovascularização intrínseca que é silencioso, que pode não ter sinais nenhuns, quer em termos clínicos, quer em termos tomográficos e angiográficos, mas do qual nós devemos estar alerta e devemos ter conhecimento. E é a partir deste processo que podem então surgir as lesões que se falam há relativamente pouco tempo de uma forma mais generalizada e que são as neovascularizações quiescentes, que são lesões que já foram descritas nos anos 70, posteriormente caracterizadas no verde indocianina desde os anos 90 e não são mais do que lesões neovascularizadas, sem exudação associada e são, portanto, assintomáticas e não foram submetidas a tratamentos prévios, nomeadamente tratamentos antiangiogénicos. Na literatura descreve-se as lesões quiescentes e as lesões subclínicas e, revendo os trabalhos publicados, há uma diferença entre elas. É que uma lesão subclínica implica a ausência de exudação no momento da avaliação, mas uma lesão quiescente já pressupõe um seguimento de pelo menos 6 meses sem exudação e, portanto, nem todas as lesões subclínicas são quiescentes. A angiografia com verde indocianina, o OCT e o OCTA são, de facto, exames essenciais para o diagnóstico e a monitorização destas lesões. Ponho aqui, em primeiro lugar, o OCT, porque na nossa prática clínica é, de facto, o exame que vamos
vamos usando por rotina e talvez seja o exame onde nós podemos encontrar os primeiros sinais da existência destas lesões. Estamos então à espera de encontrar um descolamento epitelial pigmentar plano, hiperrefletivo, em que o bordo do epitélio pigmentar é irregular e o maior eixo deste descolamento está geralmente no plano horizontal. A hiperrefletividade interna é geralmente uma característica e pode ser homogénea, mas caracteristicamente multilaminar. E às vezes é difícil perceber se este aspecto multilaminar tem a ver com a mineralização do conteúdo lipídico daquele descolamento epitelial pigmentar ou se de facto corresponde ao início de uma estrutura neovascular. E muitas vezes então o típico double layer sign que muitas vezes encontramos está de facto, foi provado num trabalho recentemente publicado que tem uma forte associação e um importante valor preditivo da presença de neovascularização tipo 1 subclínica na DMI intermédia. Em termos de angiografia com verde de indocianina, é expectável encontrarmos uma placa hipercianescente ou um hotspot nas fases tardias e a angiografia fluorescênica é pouco específica e sensível, mas não é expectável termos difusão ou pooling. Relativamente ao OCTA, ao contrário até do que poderia ser previsível, porque trata-se de uma lesão clinicamente silenciosa, muitas vezes encontramos lesões flóridas, grandes, no OCTA en face, caracteristicamente com um padrão glomerular, e é importante muitas vezes complementarmos a análise en face com a análise dos scans transversos para avaliação também do fluxo. Portanto, estas lesões que são clinicamente silenciosas, apesar de tudo, têm algum nível de atividade biológico basal e parece ser evidente que antes da sua ativação pré-exudação há um crescimento significativo do tamanho da lesão e da densidade vascular. E aqui vemos estas imagens que me foram cedidas pelo Dr. João Pedro Marques da evolução de uma neovascularização subclínica ao longo de 3 anos e meio, em que de facto vemos que há uma certa estabilidade, e aqui vemos também uma outra lesão ao longo de 15 meses, em que também verificamos, em termos de OCTA, a estabilidade da lesão. Resumindo, estas lesões têm um risco 15 vezes aumentado de evolução para DMI exudativa, são, na maioria dos casos, lesões de neovascularização do tipo 1 e, de facto, devemos estar alerta porque a sua prevalência nos olhos adelfos de uma DMI exudativa unilateral rondará os 15%. Em termos de tratamento, ao pensarmos em tratar uma lesão que não se manifesta clinicamente, podemos estar a comprometer a nutrição do epitélio pigmentado e fotorreceptores e, portanto, a promover a progressão da atrofia e, por outro lado, não vamos ter fatores para monitorizar a nossa resposta ao tratamento, ao contrário do que acontece numa DMI exudativa. E, portanto, neste momento, o tratamento das neovascularizações subclínicas não está recomendado. De notar que, também fazendo parte destas neovascularizações subclínicas, podemos encontrar nos nossos doentes estruturas que são as chamadas drusas vascularizadas e para as quais também devemos ter atenção porque são lesões menores e às vezes ainda mais difíceis de detectar. Tem muitas semelhanças, de facto, com esta neovascularização subclínica que acabei de descrever, mas são, tal como as drusas, mais cupuliformes, o seu maior eixo é vertical e em termos de refletividade são também muito semelhantes. Vemos aqui nestas imagens o aspecto destas drusas vascularizadas no OCT, com uma hiperrefletividade aqui um pouco mais laminar. Aqui vemos o aspecto nas fases precoces e tardias do verde de indocianina e aqui nesta imagem vemos o aspecto da lesão no OCTA. Importante é assegurarmos de que, quando falamos de drusas vascularizadas, o que estamos a ver não são artefactos de projeção e, para isso, talvez seja importante, mediante a dúvida, fazer um verde de indocianina que nos ajudará a distinguir estas lesões. Para terminar, e agora já não falando destas lesões de neovascularização, queria também referir aqui uma entidade que já é conhecida, que é a Associação do Fluido Subretiniano a um estadio de DMI intermédia, que não está relacionado com a exudação propriamente dita e que foi recentemente descrito como um descolamento da retina neurosensorial não exudativa. E, de facto, pode ser um achado acidental em olhos assintomáticos com DMI intermédia e que não apresentam sinais de neovascularização
alteração coroideia e que então, em termos de classificação e orientação, podem deixar-nos muitas dúvidas. E, de facto, nestas imagens vemos isso mesmo, aqui uma lesão, um olho com DMI intermédia, que a certa altura no seu seguimento desenvolveu este fluido subretiniano e